Olá, meninos, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer ela em 3 etapas. Na primeira etapa, eu vou explicar para vocês sobre a pesquisa da imigração. Na segunda parte, eu vou ler com vocês o poema do exercício que foi pedido para esse final de semana. E na última parte, a gente vai fazer uma discussão sobre algumas tirinhas. Vamos lá? Bom, como o nosso livro literário fala da questão da imigração dos italianos aqui para o Brasil, eu pedi que vocês fizessem a pesquisa sobre os imigrantes brasileiros, os imigrantes no Brasil. Quando eu fui fazer uma pesquisa para ver como é que ficaria o trabalho de vocês, eu descobri 8 grupos básicos de imigração no nosso país, né? Portugueses, africanos, italianos, judeus, alemães, japoneses, haitianos e venezuelanos. Os portugueses vieram para o Brasil em massa, principalmente no período da colonização, ou seja, nos nossos 300 primeiros anos, tá? Os africanos vieram mais ou menos nessa mesma época, né? Só que aí, devido à questão da escravidão, logo em seguida eles foram substituídos pelos italianos. Quando a gente pesquisa o processo de imigração dos italianos, dos alemães e dos japoneses, a gente descobre que os 3 grupos têm elementos muito parecidos, né? Praticamente italianos, alemães e japoneses vieram para cá mais ou menos na mesma época, em alguns períodos menos ou mais, tá? Eles vieram para substituir os escravos na lavoura e principalmente fugindo dos efeitos da Segunda Guerra Mundial, tá? E aí, quando a gente pensa na Segunda Guerra Mundial provocando a migração de pessoas, a gente entra no grupo dos judeus, que vieram para cá em bem menos número que os demais, mas como eles, de certa forma, acabaram se expandindo pelo mundo afora na época do genocídio, eles acabaram vindo aqui para o Brasil também. É interessante, importante a gente falar sobre eles, tá? E por fim, agora mais recentemente, né, praticamente século XXI, desculpa, a gente já tem a imigração dos haitianos e dos venezuelanos. No caso dos haitianos, principalmente por causa do terremoto que aconteceu uns anos atrás, e os venezuelanos por causa de questões políticas e econômicas nos governos de Hugo Chávez e do Maduro. Tá? Então é interessante falar sobre eles também. Nós tivemos outros grupos de imigração no nosso país? Sim, tá? Mas esses 8, de certa forma, tiveram períodos de uma imigração muito forte aqui, né? O que acaba fazendo a gente pensar num bloco de imigração para cada um deles. Então, vocês vão pesquisar sobre os 8, tá? O que vocês vão observar na pesquisa? Qual o período de maior imigração deles? Por exemplo, os portugueses vieram para cá principalmente entre os anos de 1500 e 1700. Por que eles vieram? Os portugueses vieram para o Brasil para garantir a posse da terra do país recém-descoberto, né? Eles vinham para cá com a promessa de enriquecer se ficassem aqui numa terra tão inóspita, sem nenhum tipo de conforto, de civilização, de nada. Vocês vão achar tudo isso na pesquisa de vocês. Qual atividade econômica mais realizaram, né? Os portugueses que vieram para cá praticamente já vinham como políticos para ser governadores gerais, donos de terra, senhores de províncias e assim por diante. Mas vocês vão achar outras formas. Vinham como religiosos, comerciantes, né? E por aí vai. Como foram recebidos no país? Se a gente pensar só nos portugueses, de modo geral, eles foram muito bem recebidos, né? Porque eles enganaram os índios com os presentinhos que faziam os índios ficarem admirados, já que eles nunca haviam visto aquelas coisas, né? E cada um desses outros, os escravos também. Se a gente pode dizer isso, eles foram muito bem recebidos, porque eles propiciaram o desenvolvimento econômico do nosso país, apesar de terem sido muito maltratados aqui, né? E aí vocês vão fazendo.
Então, sobre cada um desses 8 grupos, vocês observem essas 4 informações. Quando vieram em massa, por que que vieram, ou seja, o que que provocou eles saírem de onde estavam e virem parar justamente no Brasil, qual atividade econômica ou social eles vieram exercer aqui, tá? E como que eles foram recebidos, quer dizer, os brasileiros, as pessoas que já estavam aqui, receberam bem esse grupo, acharam que esse grupo foi importante para a contribuição do país naquela época. Agora, para a produção do texto, né? Com todas essas informações compiladas, vocês vão fazer um texto mesmo, como se fosse uma redação normal, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá aqui as 3 partes. Na introdução, vocês vão apresentar a imigração e a formação do nosso país. Vocês vão dizer que o Brasil é um país de base miscigenada, né, que por causa disso todos os grupos de imigrantes que para cá vieram são importantíssimos na nossa formação racial, cultural, social, né? Mas que alguns grupos foram bastante marcantes, como é o caso dos portugueses, dos africanos, dos italianos, né? Depois que fechou a introdução, aí vocês podem fazer 1 ou 2 parágrafos no máximo para cada um dos 8 grupos, apresentando aquelas 4 informações que a gente viu ali embaixo. Então, coisa bem sucinta, né? Os portugueses, que foram os primeiros imigrantes aqui no Brasil, chegaram no ano de 1500 e vieram movidos pela expansão marítima, assim. Então, vocês começam a falar, tá? Feito um parágrafo para cada um daqueles grupos, a gente entra na conclusão. A conclusão é, assim, em tudo que é texto, gente, a conclusão é um dos parágrafos mais importantes, porque se eu faço uma conclusão bem feita, eu consigo amarrar alguma coisa que tenha ficado solta no restante do texto. Então, minha conclusão vai dizer em que os imigrantes ajudaram o Brasil, e se ajudaram, porque você pode achar que eles vieram e não contribuíram em nada, ou alguns grupos contribuíram, outros não, tá? Então, a introdução e a conclusão são os 2 parágrafos mais importantes, porque são nesses 2 parágrafos que vocês vão colocar o que vocês realmente aprenderam durante a pesquisa. Nos parágrafos de desenvolvimento, vocês vão simplesmente sintetizar as informações encontradas durante essa pesquisa. Façam o texto no caderno, a lápis, em forma de rascunho, e depois, em algum outro bloco, eu mando a orientação de como vocês devem proceder para passar esse texto a limpo e como vocês vão fazer para me entregar. Tá ok? Bom, com relação ao trabalho, é isso daí. Tá? Agora, eu vou explicar para vocês a atividade do módulo 3 sobre o poema. Vou compartilhar aqui na tela para vocês se lembrarem direitinho qual é o texto e qual é a página. Né? Então, nós temos aqui o texto Sem Casa, na página 23, que faz parte do capítulo do módulo 3 de vocês, que está falando sobre a questão das diferenças sociais, das desigualdades sociais, dos problemas sociais como um todo. A gente precisa lembrar, e eu não precisava nem falar isso, né? Já que os 2 primeiros livros que nós lemos são livros de um cunho social muito forte. O primeiro fala sobre o trabalho análogo ao escravo, o segundo fala sobre o racismo, né? Então, não precisaria nem dizer que, apesar de muita gente achar que na literatura só cabe ficção, historinha bonita, sentimentozinhos supérfluos, que a literatura fala, sim, muito sobre questões sociais. E às vezes de maneira muito simples, como aparece nesse poema, olha só. Sem casa. Tem gente que não tem casa, mora ao léu, debaixo da ponte, no céu a lua espia esse monte de gente na rua como se fosse papel. Gente tem que ter onde morar, um canto, um quarto, uma cama, para no fim do dia guardar o corpo cansado, com carinho, com cuidado, que o corpo é a casa dos pensamentos. Tá vendo que o texto, se a gente for olhar só pela leitura, nem parece um poema, né? Então vamos primeiro analisar a estrutura dele. É um poema? É. Por quê?
Observa que aqui a gente tem trechinhos escritos em prosa. O que diferencia a prosa da poesia, que é uma estrutura textual? A prosa, a gente usa a linha inteira, tá vendo? Que eu vou da margem esquerda até a margem direita. A poesia não. Os versos são escritos em pedaços da linha, né? Quando eu quebro de um verso para o outro, necessariamente eu não observo a sequência da frase, mas sim onde o eu lírico parou. E ele parou onde ele quer destacar. Aqui ele parou na palavra casa, que ele quer demonstrar essa ideia da importância da casa, do teto, do lar, da proteção. Se ele tivesse parado aqui no tem, né, ele estaria dando uma maior importância simplesmente ao ato de possuir. E não é isso que ele quer mostrar. Então, o verso, ele para em um lugar muito importante para aquilo que o eu lírico quer mostrar. Por isso que ele não ocupa a linha inteira dando uma sequência lógica. Ele não precisa nem ter sequência lógica, né? Eu posso ter poemas com versos totalmente quebrados, desde que depois a intenção do eu lírico ali por detrás consiga tocar a sensibilidade humana. Porque essa sensibilidade humana é o que garante o valor literário de uma obra, como obra de arte. É a capacidade de sensibilizar as pessoas, de mostrar o ser humano como ser humano realmente, não simplesmente como um corpo que anda e fala, tá? Então agora vamos interpretar o poema. Sem casa. Tem gente que não tem casa, mora ao léu. Léu é sem rumo, sem endereço, correto. Debaixo da ponte. Os dois primeiros versos estão altamente objetivos, poderiam estar em qualquer notícia de jornal. No céu, a lua espia esse monte de gente na rua como se fosse papel. Aqui a gente já começa a poetizar a linguagem, né? Gente comparado a papel, quer dizer, como se fosse lixo jogado na calçada de qualquer jeito. Lua espiando, como se lua tivesse olhos para ver. Olha a prosopopeia aí, uma figura de linguagem. Então, quer dizer, diante da lua, de um elemento natural, essas pessoas que não têm teto são como se fossem lixos jogados, papelzinho. E aí o poema continua. Gente, tem que ter onde morar. Um canto, um quarto, uma cama. Tá vendo? Que sai do geral, quer dizer, um canto, um lugar qualquer para ficar, e vai para o específico, que é a cama, o seu lugarzinho. Tanto é que mesmo quando você divide uma cama com outra pessoa, tem um lugarzinho que é só seu, né? A outra pessoa nunca vai deitar ali naquele seu lugar. Então dá uma ideia de pertencimento, sair desse geral, que é o canto, para o específico, que é a cama, que é o seu cantinho, o seu lugar, né? Por que é importante ter isso? Para no fim do dia guardar o corpo cansado, tá vendo? Guardar, proteger, com carinho, com cuidado, que o corpo é a casa dos pensamentos, ou seja, precisa ter casa, precisa ter teto, não só para proteger o nosso corpo das intempéries de se estar do lado de fora, mas proteger esse corpo, porque esse corpo é a morada dos pensamentos, das ideias, dos sentimentos da pessoa realmente que interessa por dentro, né? Tá vendo que ela consegue, com palavras simples, mostrando coisas concretas, dizer algo que está muito além da simples necessidade de ter um teto sobre a cabeça. A gente precisa da proteção para nós sermos realmente seres humanos. É isso que o poema vem falar, tá? E aí em casa, vocês respondam as 8 questões da página 24, que na segunda-feira, dia 31 de agosto, eu vou fazer a correção, tá ok? Agora vamos ao conteúdo da nossa aula de hoje,
que é a análise da linguagem de quadrinhos. Por que é que eu escolhi quadrinhos? No início de agosto agora, a gente recebeu o resultado do simulado que vocês fizeram em junho. E boa parte dos erros das questões no simulado se deveu à questão de interpretação, principalmente nas questões com tirinha. Então, eu selecionei um material que a gente vai fazer aleatoriamente entre uma aula e outra para não esquecer, tá? Porque isso é conteúdo de sempre, tá ok? Eu selecionei esse material e a gente vai analisar algumas coisas que costumam aparecer frequentemente em tirinhas. Porque é um tipo de texto importante, ele está sempre presente no nosso dia a dia, em jornal, em revista. É um texto muito cobrado no Enem. Vocês não estão em idade de pensar em Enem, mas vocês já precisam ir se preparando para ele, tá? Sem contar que é um texto gostoso da gente ver, tá bom? Vamos lá ver as nossas tirinhas? Bom, a primeira tirinha que eu separei foi essa daqui. Não é uma tirinha de nenhum personagem muito comum, muito conhecido, mas trata de um assunto bastante interessante. Atleta. Eu jogo futebol, basquete, vôlei, tênis, golfe, boliche, boxe, karatê, judô, sem contar a Fórmula 1. Esporte é saúde. Em que consiste o humor nesse quadrinho? Então, a gente tem que analisar o quadrinho como um todo, né? A gente tem um jovenzinho aqui, um adolescente, uma criança, não dá para saber ao certo, né? Falando que pratica um monte de esportes, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele cita 11 esportes diferentes. E aí termina dizendo: esporte é saúde. Bom, se a gente observar só o que ele fala, principalmente os dois primeiros quadrinhos, o que é que nós vamos pensar? Que realmente o quadrinho vai estar simplesmente falando que é importante praticar o esporte para que nós tenhamos saúde. Agora, se a gente fizer o que a gente precisa fazer num quadrinho, que é analisar a linguagem verbal, que são as palavras, e a linguagem não verbal, que são os desenhos, a gente vai ver que o nosso personagemzinho aqui é justamente o oposto disso. Ou seja, ele fala que fazer esportes é muito importante para a saúde, só que o desenho aqui, a imagem no último quadrinho, deixa bem claro que ele pratica todos esses esportes apenas no videogame, apenas online. Ou seja, apesar de saber e dizer que esporte é saúde, ele não pratica esporte nenhum. Pelo contrário, ele é uma pessoa extremamente sedentária. O humor está nisso. No fato de o personagem, com as palavras, fazer apologia à prática de esportes, sendo que ele não pratica nenhum esporte, ele apenas joga videogame ou ele apenas fica online, para sermos mais genéricos. Próximo, aqui Menino Maluquinho, né, um personagem nosso maravilhoso. Leiam o livro da história do Menino Maluquinho, vejam os filmes, mas o livro principalmente. Mas por quê? Oh, por quê? Você já quebrou 3 skates e 4 ossos este ano. Porque é perigoso. Puxa, paizão, em compensação, eu também quebrei um recorde lá na pista. Pulo mais alto da paróquia. Virgem! Pô, maluquinho, olha sua mãe. Tudo bem, vocês têm razão. Skate é muito perigoso. Opa! Vou brincar com um caminhãozinho de madeira. Ah, que meigo! Ufa! E aí ele aqui lá no parquinho brincando com os amigos. Hoje vou pegar leve, galera. Esse carrinho tem que chegar inteiro em casa. Tá vendo que ele pegou o caminhãozinho de madeira que ele disse para os pais, enganando que ia brincar, e transformou esse caminhãozinho de madeira no skate que os pais não queriam deixar ele usar mais. Então, o que eu tenho aqui?
No início, uma espécie de bronca, os pais proibindo ele de andar de skate e ele tentando argumentar, dizendo que é muito bom, muito emocionante, que quebrou recordes, mas ele acaba percebendo que não adianta discutir com os pais. E aí resolve mudar de estratégia, dizendo que aceita, tá bom, não vai brincar de skate, vai brincar de caminhãozinho. Só que aqui no último quadrinho, a gente percebe que ele enganou os pais. Atitude muito errada, porque se ele tivesse machucado, os pais não saberiam nem onde ele está. Mas a pergunta aqui não gira em torno da interpretação geral do texto. Eu quero apenas o verbo. Aqui ficou a verbo, é o verbo, tá, gente? O verbo quebrar aparece 2 vezes no quadrinho. Qual o seu significado? Ó, você já quebrou 3 skates. Depois aparece aqui de novo. Eu também quebrei um recorde. Cada quebrar aqui tem um significado diferente. Quando o pai diz, você já quebrou 3 skates e 4 ossos, quebrar aqui significa estragar, esfacelar, deixar em pedaços. Tá? Quando o maluquinho diz, eu também quebrei um recorde, quebrar um recorde quer dizer ultrapassar um limite, ir além do que alguém já fez antes, tá? Então, o primeiro quebrar é estragar, o segundo quebrar é ir além, ok? E o último de hoje, tirinha mutum. Fiz esse chazinho para melhorar seu resfriado. Experimenta e vê se faz algum efeito. Então, a gente tem um menino gripado e provavelmente a mãe dele aqui dando chazinho quente e tudo, né? E fala, vê se tem algum efeito. Aí o menino aqui, se é bom para resfriado, eu não sei, mas está fazendo um efeito imediato. Aí a mãe fica toda empolgada. Ah, é? Qual? Aí o menino fazendo careta, né? Está transfigurando o meu rosto. E aí aqui a mãe totalmente brava. Então, explique o humor no quadrinho. Aqui tá fácil, né? Quando ele fala que o chá tá fazendo um efeito imediato e a mãe se empolga achando que o menino tá sarando, o humor tá justamente no fato do menino dizer que o efeito é imediato, que é de transfigurar o rosto, ou seja, a mãe espera que o filho vá dizer que o chá está o curando, e o menino simplesmente diz que o gosto ruim do chá fez com que ele fizesse careta e ficasse com o rosto feio. Então, o humor no quadrinho está na brincadeira que o menino fez com a mãe quando ela fala sobre o efeito do chá no corpo dele. Fez efeito, não o de sarar, mas o de fazer careta, né? Foi isso que ele quis mostrar, tá bom? Bom, por hoje é só. Próxima aula a gente corrige a atividade da página 24 e dá sequência no material que vocês receberam. Tá ok, meninos? Tchau, até a próxima.